E aí, pessoal do sétimo ano A e do sétimo ano B. Quem fala com vocês aqui é o professor Rogério, de Geografia. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos, então, agora ver o capítulo 4 da nossa apostila, que tem como tema Brasil, Estrutura Geológica e Relevo. O que nós vamos ver nesse capítulo? O Brasil e as suas paisagens, ação da natureza e ação humana, estruturas geológicas do Brasil e as principais formas de relevo do relevo brasileiro. O Brasil e as suas paisagens. Se você pudesse caminhar de um ponto extremo a outro do Brasil, certamente ficaria surpreso com a variedade de paisagens que você encontraria ao longo desse trajeto. Certamente você que já percorreu alguns estados brasileiros, já pegou estrada, fez algumas viagens, você vai ver que o Brasil é um país de grande diversidade de paisagens, né? De norte a sul, nós temos aí paisagens muito diferentes. É impossível nós termos um local idêntico ao outro. Ele pode apresentar semelhanças, mas nunca idêntico. Então, na verdade, o Brasil, por sua extensão territorial, sendo o quinto maior país do mundo em território, ele vai apresentar essa grande variedade de paisagens. Nós temos morros, extensas planícies, vales, praias longínquas, e em cada uma dessas paisagens nós temos horizontes distintos. Então, nós vamos ver essa diversidade, nós vamos estudar um pouquinho sobre essa variedade de relevo, de paisagens que nós temos no Brasil. Mas uma coisa importante é a gente entender que as paisagens, elas são dinâmicas, ou seja, elas estão em constante transformação, seja ela pela ação da natureza. Quando é a ação da natureza, esse tempo de transformação é muito mais longo, demorado, porque muitas vezes as transformações ocorrem lentamente. Apenas há uma mudança mais rápida se acontecer um fenômeno natural, como um tsunami, um terremoto, uma atividade vulcânica. Mas se não houver esses fenômenos, as mudanças elas vão ser muito lentas. Agora, existe também uma alteração causada pelo homem. E hoje é consenso que o homem é o maior agente modificador da paisagem. E quando o homem modifica, essa ação do homem ela é rápida, diferente da ação da natureza, que ela demora muitas vezes muitos e muitos anos, para que seja perceptível à vista humana. Agora, a mudança causada pelo homem, a alteração causada pelo homem, ela pode ser vista muitas vezes em horas, em minutos, dependendo do maquinário, do equipamento que ele está usando. Então, nós vamos ver que uma das consequências da ação humana e mesmo da ação da natureza é a erosão. É claro que a erosão ela vai ser potencializada quando há uma ação do homem. Como nós vemos aqui, quando os homens constroem as suas casas, fazem as suas edificações nas encostas, nós vamos ver o quê? Que essas encostas ficam mais frágeis, elas ficam mais suscetíveis ao acontecimento do processo erosivo. E aqui nós estamos vendo o quê? Um deslizamento, tá? Como diz a imagem aqui, lá em Mariporã. Ou seja, eles ocuparam uma área íngreme, inclinada, e por decorrência disso, da retirada da cobertura vegetal, esse terreno, esse relevo, propiciou esse deslizamento de terra. Vamos lá, vamos ver agora as estruturas geológicas do Brasil. Então, uma das coisas importantes é a gente entender o que é estrutura geológica. Tá? As estruturas geológicas consistem nos vários tipos de rochas e de maneira como elas estão dispostas no relevo. Então, um dos fatores responsáveis pelos diferentes aspectos naturais da paisagem brasileira é a estrutura geológica, que consiste nos variados tipos de rocha e de que maneira estão dispostas no relevo.
Então, o Brasil, como nós estamos vendo na imagem, ele tem, né, na sua essência, somente dois tipos de estruturas geológicas: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares, como nós podemos observar aqui no mapa. Então vamos falar um pouquinho sobre os escudos cristalinos, que é uma estrutura simples para a gente poder falar. Representam cerca de 36% do território nacional. São rochas bastante resistentes e rígidas, que originam os relevos planálticos e depressões, podendo apresentar jazidas de minerais. Esses relevos são bastante antigos, né? São bem antigos, da era pré-cambriana e paleozoica, ou seja, são áreas antigas que sofreram o quê? O desgaste, né? Como nós falamos, do tempo da natureza. Milhões de anos, esses terrenos foram sendo erodidos e por isso tiveram, né, as suas altitudes rebaixadas. Nós também temos no território brasileiro as bacias sedimentares, que representam a maior parte do território brasileiro, 64% do território brasileiro. Tem como origem um longo processo de erosão dos escudos cristalinos, ou seja, são constituídas por rochas formadas pelo desgaste de outras rochas, de diferentes materiais, cujas formas se expressam nas planícies, depressões e planaltos sedimentares. Ou seja, são áreas onde ocorreu a acumulação dos sedimentos. É muito comum nós encontrarmos nas bacias sedimentares as rochas sedimentares. E nós temos aí, então, três formas de relevos predominantes, que são as planícies, as depressões e os planaltos sedimentares. Ou seja, planaltos sedimentares são áreas mais altas que foram constituídas através do acúmulo dos sedimentos, da erosão dos escudos cristalinos. É importante a gente notar que o Brasil, né, ele não possui grandes altitudes. Ao contrário, né, comparado às outras partes do mundo, nossas altitudes são bem modestas. Uma das coisas, né, com que nós podemos justificar essa questão das baixas altitudes no Brasil, primeiro, porque o Brasil está numa zona intertropical, ou seja, onde ocorrem muitas chuvas, e esse processo das chuvas causa um grande processo erosivo. Além disso, nós temos também o quê? A questão do Brasil não ter, né, ou ter uma atividade reduzida de vulcão, terremotos e dobramentos. Então, a maior parte do território brasileiro está entre 400 a 800 metros de altitude. É claro que existem exceções, como o caso do Pico da Neblina, né, com 2.993 metros, que é o ponto mais alto do Brasil, e também o Pico 31 de Março, 2.972 metros. Todos eles próximos da fronteira do Brasil com a Venezuela. Uma das outras coisas que nós podemos explicar, né, essa falta de grandes altitudes no território brasileiro é nós observarmos esse mapa que mostra, né, as placas tectônicas e a direção dos deslocamentos. Então nós observamos que o Brasil está no meio da placa sul-americana, distante das placas de encontro, né, aquelas placas de convergência, onde se formam as cadeias montanhosas. E aí a gente vê, né, do lado oeste do Brasil, né, nós vemos aí uma placa que se encontra, a placa de Nazca. Ali nós temos o quê? A Cordilheira dos Andes, tá? No Chile e alguns outros países da América do Sul. No lado leste, nós vemos que a placa tectônica que se encontra com a placa africana é uma placa divergente, ou seja, não há a possibilidade, né, de formação dessas cadeias montanhosas. Vamos falar um pouquinho sobre, né, as principais formas de relevo do Brasil. O que é relevo? É o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Então, quando você caminha, né, em qualquer ambiente, qualquer lugar, faz uma viagem, percorre uma grande distância, você vê que nós não temos, né, na superfície terrestre só áreas planas. Há uma grande variedade de formas, né, que vai vindo de baixas altitudes até
um pouco altitudes mais moderadas, porque no caso do Brasil nós não temos grandes altitudes, mas há muitas formas de morros, de serras, né? Nós vemos essa alteração ou alternação, né, de formas de relevo. A influência, né, na distribuição da vegetação, no clima, nos cursos dos rios, na agricultura, na construção de moradias e na distribuição da população. Ou seja, as formas de relevo, elas são muito importantes na vida do ser humano. Por quê? As formas de relevos, elas influenciam, né, na questão da distribuição da vegetação, na questão climática. Nós sabemos que a altitude mexe, né, é um dos fatores do clima, com os cursos do rio, né, na agricultura, ou seja, tem que ter uma adaptação para que nós possamos plantar em terrenos mais íngremes, né? Usam-se as curvas de nível. Na construção de moradias, como nós vimos na imagem anterior, né? Não é muito comum as pessoas construírem nas encostas. Hoje já existem algumas técnicas, né? Mas não é aconselhável morar nas encostas, porque são áreas de risco por causa dos deslizamentos, né? E a própria distribuição da população. Ou seja, a maior parte do planeta onde há as grandes concentrações humanas são nas áreas de planícies. No relevo brasileiro, nós temos 3 tipos básicos de formas de relevo. São os planaltos, as planícies e as depressões. Como nós falamos anteriormente, o território brasileiro não tem as montanhas, porque ele está distante, né, do encontro das placas tectônicas, como nós vimos naquela imagem, né? A área de encontro da placa tectônica na área de convergência está no lado oeste. O Brasil está no meio de uma placa tectônica, por isso que nós não temos, né, as cadeias montanhosas. Vamos lá. Principais formas de relevo do brasileiro. Nós temos aqui um mapa mostrando, né, essas formas de relevo e a sua distribuição no território brasileiro. Os planaltos, as depressões e as planícies. Então nós vemos aí, né, que há um prevalece no território brasileiro as depressões, acompanhado dos planaltos e, por final, as planícies. Um dos fatores responsáveis pelos diferentes aspectos naturais das paisagens brasileiras é sua estrutura geológica, que consiste nos variados tipos de rocha e da maneira como elas estão dispostas no território brasileiro. Como nós vimos, nós temos, né, no território brasileiro as bacias sedimentares e os cudos cristalinos, que faz com que o nosso território tenha como, né, característica de forma de relevo planaltos, depressões e planícies. Vamos falar um pouco sobre os planaltos. Terrenos de formação antiga, situados em áreas de altitudes mais elevadas, delimitados por escarpas, onde o processo de erosão supera o de sedimentação. Como nós estamos vendo na imagem, são áreas mais altas, com o seu topo, a sua parte superior plana. São os planaltos, né, como descrito aqui. Formações serranas do Planalto de Borborema, no interior do Nordeste. Então aqui nós vamos conseguir, né, ter as imagens. Os planaltos podem apresentar 3 tipos de relevo. As serras, que são relevos mais acidentados, geralmente altos e seguidos de saliências e topos pontudos, que lembram os dentes de um serra. Isso nós encontramos, no caso do Brasil, nas áreas próximas às áreas litorâneas. Quando nós ouvimos muitas vezes, né, as pessoas quando vão para a praia dizer: nós vamos descer a serra ou subir a serra. Os morros, montes de pequena elevação com topos arredondados. É comum nós vemos, por exemplo, no estado de Minas, a caminho, né, no estado de Minas, nas estradas, esses topos arredondados. As chapadas, terrenos elevados que apresentam um topo plano, que lembram degraus formados por paredões rochosos de grande extensão. E nessas chapadas nós temos esses paredões abruptos, que são as escarpas, né, que são, na verdade, né, uma área bem inclinada, bem íngreme. Aqui estão nas bordas dos planaltos, das serras, das chapadas. Então, nós temos aí essas formas de relevo planálticas no território brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre as planícies no território brasileiro. No território brasileiro nós temos 2 tipos de planície, as continentais e as costeiras.
Mas o que são as planícies? São formas de relevos mais planas, formadas pela deposição de sedimentos fluviais, sejam dos rios, dos lagos, marítimos, do mar, eólicos, da força do vento, e lacustres, dos lagos, onde os processos de acumulação ou sedimentação superam a da erosão. Ou seja, áreas de acúmulo de sedimentos, que, através desse acúmulo, tornam essas áreas geralmente planas. As planícies continentais, constituídas por áreas de sedimentação fluvial dos rios, localizadas no interior do território brasileiro, são representadas por uma porção de terreno predominantemente plana, localizada às margens de rios e sujeita às inundações periódicas, como nós vimos aqui na imagem, né? A vista aérea da planície do Pantanal Mato-Grossense. E nesse caso, ela está alagada, ela está, né, inundada. Nós também temos as planícies litorâneas, compostas por sedimentos marinhos. Seus terrenos apresentam, em geral, de 30 a 60 metros de altitude, podendo chegar até 100 metros, que são as áreas próximas às áreas litorâneas, né? Próximas ao mar. Principais formas de relevo brasileiro. Nós também temos nas planícies as falésias, que são barreiras à beira-mar, resultante da erosão marinha, possuem aspectos de paredões. Diferente, né, das escarpas, essas falésias são paredões abruptos, né, à beira do mar. Você pode observar na imagem, que nós não temos aqui, a praia, aquela parte da areia. Nós já temos o mar e o paredão de pedra, de rocha. As depressões. Depressões são definidas como um conjunto de relevos ondulados ou planos, produzidos por diversos ou por longos processos erosivos. Eles ficam abaixo do nível altimétrico ou da altitude das regiões vizinhas. Geralmente localizam-se entre intervalos de planaltos, ou seja, que são depressões? São áreas mais baixas do que as áreas circunvizinhas. Porém, nós temos depressões relativas e depressões absolutas. O que são depressões relativas? São aquelas que estão acima do nível do mar, mas estão abaixo das áreas circunvizinhas. Já as depressões absolutas são aquelas que são abaixo do nível do mar, algo que não acontece no território brasileiro. Aqui nós temos a imagem de uma depressão, junto ao Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Nós podemos ver aqui a depressão, nós vemos um planalto, nós vemos também uma escarpa. Essa imagem ela pode retratar algumas formas de relevo do território brasileiro, não somente uma, como a depressão. Eu queria agora passar algumas orientações para vocês sobre os nossos estudos. Vou pedir para que vocês leiam atentamente a apostila, a parte teórica, para que ela ajude, né, na fixação desse conteúdo. Se possível, faça um resumo, grife, né, sublinhe as partes que você considera mais importantes, que você pode, né, ter a necessidade de gravar. Quando você for realizar as atividades, leia os enunciados com cuidado, né, com atenção e responda da maneira mais clara possível. Se for necessário, faça algumas pesquisas na internet, assista alguns vídeos no YouTube para acrescentar, né, algo ao seu conhecimento na questão desse tema que nós estamos estudando. Eu desejo a você bom descanso, né? Boas férias aí, que vocês possam estudar, se empenhar, tenham uma rotina de estudo e aguardo vocês em breve.